gente, tudo bem? O programa Brasil Consciência de hoje começa em ritmo de carnaval. Tem samba na confraria, Mirandas do Sabiá, muita força do Você vai ver neste programa que a ciência do Brasil está no ritmo da bateria. Bateria nuclear, o projeto do IPEM já tem demonstrador de conceito operacional. Veja também a entrevista com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pela implantação do ITA no Ceará. É o carnaval de rua. Então a gente tem bloco da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona... Ó, o Gerson! Do Piracema! Ô, Gerson! Gerson, uma salva de palmas. Pula, Piracema! Organizado por pesquisadores e funcionários do INPE, o bloco em Cubalá já é uma tradição no Carnaval de São José. A rua que canta a memória dos filhos do sol de Santana, do bloco motor da matriz, Piraquara, Gola e Saputa feliz. Realizado há 16 anos, a atração tem o apoio do SINDCT, o sindicato que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira e que realiza este programa. Resistindo, e o boi corintiano no banhado resistindo, lá em Cuba. Miguel, algumas pessoas podem achar estranho por que um grupo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Federal forma um bloco de carnaval? Não deveria achar estranho. O primeiro bloco de carnaval de rua, 50 anos atrás, saindo lá na Praça da Matriz, no centro de São José, da Igreja da Matriz, foi formado por engenheiros e pesquisadores do CTA, a Banda Unida do CTA e uma bateria do INPE que chamava Bloco do Motor. Se uniram e em 1974 levaram o carnaval para a rua. Tinha carnaval de clube, mas foi para a rua. Então, não há nenhuma razão para a gente se assustar. São José tem uma história com carnaval de rua. São 50 anos de ocupação da rua com carnaval, que é uma manifestação popular, legítima e cidadã. O que vocês estão cantando nas marchinhas desse ano? Esse ano nós temos uma marchinha, todo ano um tema, desde 2009. E esse ano o tema justamente é esse, né? O nome da nossa tema é Tem Via Não. Carnaval é como rosa dos ventos, brota em qualquer direção. Por quê? Há um debate sobre, enfim, o carnaval de rua, sobre direitos, deveres e etc. Lógico, todo mundo tem direitos e deveres, mas o carnaval de rua é uma manifestação popular, histórica em São José e acontece há 50 anos. Então, academicamente, e eu trabalho com a cidade, a gente estuda eu gosto muito de um filósofo, sociólogo, humanista francês chamado Lefebvre, já falecido, que dizia o seguinte, que a cidade é a festa. E a festa na cidade se dá na rua. Portanto, e o carnaval é na rua. Então o carnaval é uma expressão grande da cidade, é uma expressão do direito à cidade, do direito à cidadania. A gente precisa exercitar esse direito, ocupar a rua. Esse ano, o tema é isso. Os carnavais de antigamente, os blocos que existiram, e vamos ter um encontro de bandeiras aqui de vários blocos de rua de São José, que vamos saudar esses blocos e vamos em conjunto exercer o nosso direito à cidade, o direito de fazer a festa e fazer a festa na rua. A concentração na última quinta-feira foi em frente ao Parque Vicentina Aranha, um dos pontos turísticos de São José dos Campos. Hoje, praticamente, é a abertura do Carnaval em São José dos Campos. A abertura oficial é amanhã, mas hoje o Bloco em Cubalá já há quantos anos? 16 anos nós fazemos na quarta-feira, que é a terceira do Carnaval, a abertura. Então eu peço para vocês, brinquem o Carnaval, brinquem com amor, com carinho e vamos lá. Do Vicentina, o Incubalá seguiu o percurso tradicional dos blocos da cidade. Olá, caixa! É 1, é 2, é 3 caixas! Em Cubalá, em Cubalá, em Cubalá.
Segundo a estimativa do Departamento de Mobilidade Urbana da Prefeitura, 2.500 pessoas acompanharam o bloco do INPE. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta agora para falar mais um pouco sobre a instalação de uma unidade descentralizada, a primeira unidade do ITA fora de São José dos Campos, anunciada pelo governo federal para Fortaleza, no Ceará, Pedra
fundamental lançada recentemente, há poucos dias, pelo presidente Lula e mais toda a comitiva, Ministério da Educação, Ministério da Defesa e Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente vai conversar agora com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, que é o fundo responsável por liberar os recursos da parte federal, convênio com o Estado do Ceará, no valor de 50 milhões. Muito boa tarde, presidente. Bom dia, presidente. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu começo perguntando para a senhora qual é a participação efetiva do fundo nesse investimento de 50 milhões iniciais. Temos a previsão já de liberação de mais 65 milhões, 35 esse ano e 30 no ano que vem. E por que, uma vez que vocês do FNDE coordenaram os estudos, por que a escolha do Ceará? Por que abrir um ITA fora de São José dos Campos? Bom dia. Bom dia, Edmond. Eu queria agradecer a oportunidade de falar de um projeto que eu vejo como um dos mais impactantes nessa gestão, de fato, do governo federal. O projeto de expansão do ITA é um sonho antigo. E, assim, como que, na verdade, o FNDE entra na estruturação desse processo, até por uma questão de minha formação particular, né? Eu fui oficial da aeronáutica, eu sou oficial de carreira da aeronáutica, formada pela Academia da Força Aérea, e saí da aeronáutica no ano de 2009, saí como capitão, né? Então, eu conheço bem, servi na base aérea de Fortaleza, conheço aquela estrutura e amo aquela estrutura. E quando nós viemos, né, com o convite do ministro Camilo presidir o FNDE, toda essa discussão, eu diria, ela ganha corpo. Dentro da educação, com a expansão, com a necessidade de expansão do ensino superior, acho que é uma marca, de fato, dessa gestão, a expansão do ensino superior. Nenhum presidente do Brasil criou tantas vagas no ensino superior quanto o presidente Lula. É algo que, de fato, é muito valorizado, mas também uma necessidade da aeronáutica, eu diria, de dar uma outra proporção no sentido, uma outra sinalização estratégica. E aí, duas bases aéreas passaram a estar, eu diria, na crista da onda das discussões no âmbito do Comando da Aeronáutica e no Ministério da Defesa. Uma, a base aérea de Salvador, que acabou tendo uma destinação, né, ligada à produção de chips, e a base aérea de Fortaleza, uma base histórica, uma base amada pelo povo cearense, uma base linda, né, uma base que tem uma estrutura muito impactante, e que juntou-se nessa gestão, eu diria, essa possibilidade de aglutinar esforços no sentido de trazer uma outra aplicação para a base aérea de Fortaleza, uma necessidade do MEC de expansão do ensino superior e uma predisposição do ITA, que eu diria natural até para o estado do Ceará, dada, e aí virou, já é pauta nacional, todo mundo sabe, essa penetração dos cearenses e a forma como o Ceará também, especialmente eu diria ao longo dos 20 anos, muito mérito também da iniciativa privada do Ceará, de construir uma expertise também de aprovações no ITA. Então, essa necessidade que o Brasil tem também de fixar as suas mentes, os seus gênios também no país, ela tem um core muito forte, né, na criação do ITA do Ceará. Perfeito, mas com relação aos investimentos, o convênio entre governo federal e estado prevê 50 milhões para o início das instalações e mais 65, 35 esse ano e 30 no ano que vem. O Fundo Nacional está contribuindo com quanto? Qual é a parcela do governo federal e do fundo nesse momento? Pronto, vamos lá. Primeiro, saber para que é esse dinheiro, né? Quando você pega a estrutura da base aérea de Fortaleza hoje, ela é uma estrutura que, em sua larga medida, vai ser aproveitada no projeto ITA. Mas, quando você fala de salas de aula e você fala do alojamento do ITA, de fato, a base aérea de Fortaleza não dispõe dessas estruturas. Então, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica e Governo do Estado do Ceará, fizeram, por meio de um acordo de cooperação, uma estruturação desses projetos de engenharia. E a ideia é, de fato, contemplar alguns blocos de salas de aula no mesmo padrão de São José dos Campos, assim como de alojamentos, no mesmo padrão, o mesmo alojamento que está sendo feito
inclusive com recursos do Ministério da Educação, recentemente descentralizados, que estão sendo inaugurados em São José dos Campos. Esse mesmo projeto ele vai ser transplantado para o ITA Ceará. Então, a expectativa nesse primeiro momento é dos 50 milhões que já foram conveniados ano passado com o governo do estado do Ceará. Lembrando aqui, as pessoas talvez não saibam, o governo do estado do Ceará, ele tem um histórico também de altos investimentos em infraestrutura. Já foi durante muito tempo, na série histórica, o Ceará é o maior investidor comparado à sua receita corrente líquida do Brasil, dentre os estados da federação. Então, isso faz com que o Ceará, de fato, tenha uma expertise muito grande de construção de estruturas, tem um know-how, tem uma equipe gigantesca dentro da Superintendência de Obras Públicas. E, com os 50 milhões, se iniciam essas obras pelos alojamentos, a princípio metade de um bloco de sala de aulas. Para este ano de 2024, já estão orçamentados 30 milhões, que a gente está fazendo já o aditivo nesse plano de trabalho do convênio do ano passado, justamente para completar um bloco de sala de aulas, né, para fazer inteiro logo, porque tinham 2 blocos de alojamento, meio bloco de sala de aula, então agora a gente completa o bloco de sala de aulas, e os outros 35 milhões, né, que estão previstos, que foram pré-ordenados pelo Ministério da Educação para 2025, eles devem ter utilizações relacionadas à manutenção dos prédios atualmente existentes na base. Realmente são prédios antigos, né, são prédios que precisam de uma manutenção, mas o que a gente quer é fazer uma confluência desse novo, né, com o velho, da estrutura antiga com a estrutura nova, que vai ficar um prédio. O projeto está belíssimo, é um projeto todo sustentável, até lógico, pelo próprio core dos cursos que estão sendo criados, especialmente o curso de energias renováveis. Os prédios já são todos com autogeração de energia, são prédios inteligentes, então, assim, vai ficar uma composição que, a priori, a gente está falando no investimento 100% do Ministério da Educação nesse momento, em termos de estrutura, de 115 milhões de reais, Edmond, mas ainda vão ter outros valores relacionados a mobiliário, toda a parte também, você tem a parte de contratação de professores, que já deve ter um concurso especial para isso. O ministro Camilo também já fez esse contato com a ministra Esté para autorizar esse concurso do ITA, do Ceará, contratação de novos servidores, não só os professores, mas o pessoal da parte administrativa que precisa dessa contratação também. Então, tem muita coisa que já está avançando para que o projeto dê certo. Nesse ano de 2024, a gente sabe que este vestibular já vai contemplar as vagas do Ceará, e os meninos devem ficar o ano de 2025, 2026 em São José dos Campos, migrando fisicamente para o estado do Ceará a partir de 2027. A expectativa é que as primeiras turmas, aí não está muito bem definido, mas talvez as 4, 5 primeiras turmas, passem os 2 primeiros anos em São José, aprendendo esse jeito ITA de ser, o que é essa magia que acontece nesse lugar que tanto nos orgulha, para que isso possa ser transplantado, esse coração transplantado para o Ceará. Muito bem, presidente. A capacidade do estudante cearense é realmente reconhecida, inclusive pelo número de aprovados no próprio vestibular do ITA. A pergunta que a gente faz, eu repasso a senhora uma pergunta que me fizeram, é por que estabelecer um outro ITA? Né? Não poderia se abrir um Instituto Federal do Ceará com esses 2 cursos? Qual foi o motivo que levou a aeronáutica e a educação a fazerem esse convênio e descentralizar o instituto que havia ou que há em São José dos Campos? Olha, eu acho que eu vejo como uma grande oportunidade que a aeronáutica teve, e ela soube aproveitar no sentido de levar a excelência do ITA para a região Nordeste. Quando você observa também a concentração de desenvolvimento de grandes instituições, existe uma concentração muito forte no Brasil, ainda especialmente no eixo Sul-Sudeste, e essa marca do ITA no Nordeste, ela é uma marca que eu digo que revigora e muda o eixo também do conhecimento para outras regiões do país, que tem uma predisposição, e a gente está falando do ITA do Ceará, que tem uma predisposição muito forte para a inovação,
para acobertar novas áreas de conhecimento e também desfazer um pouco, eu diria, dessa dívida histórica que você tem. E aí um ITA que é totalmente inovador, com cursos totalmente diferentes daqueles que a gente tem no eixo sul-sudeste, né? Então, são cursos que apresentam muito uma ligação com a vocação local. Só para ter uma dimensão, o Estado do Ceará hoje lidera a assinatura de protocolos internacionais com as maiores empresas do planeta em produção de hidrogênio verde. E para que essas empresas, de fato, elas consigam se instalar no estado do Ceará de forma adequada, é óbvio que a gente precisa de mentes abundantes, de conhecimento, de pessoas que consigam se dedicar. Então, tem protocolos no Nordeste que totalizam mais de 40 bilhões de dólares em expectativas de investimento, e a semelhança do que a gente viu em São José dos Campos, a forma transformadora que o ITA fez para gerar um dos maiores orgulhos, né, do nosso país, que é a Embraer, uma empresa referenciada mundialmente, a gente acredita que sim, a grife ITA, né, essa coisa que já é algo extremamente referenciado e reconhecido internacionalmente, pode ajudar no desenvolvimento da região Nordeste. Ok, mas no caso, então, por exemplo, vocês descartaram usar a Universidade Federal do Ceará como possível para abrigar esses dois novos cursos. Ela não poderia, não teria essa grife que a senhora está falando. De fato, o curso da Federal do Ceará, salvo melhor juízo, eles já possuem até um curso de engenharia de sistemas. Eles possuem, tem curso, eu não sei se é o curso estruturado, por exemplo, de energias renováveis. A Universidade Federal do Ceará, ele tem essa expertise. O que a gente fez foi trazer uma outra instituição, uma instituição de porte, uma instituição que tem eu diria, uma receptividade, uma ascensão muito forte aí do povo cearense e que tem uma marcação também, sem demérito nenhum de outra instituição, porque acredito que essa convergência de saberes todas serão importantes, Instituto Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, as universidades estaduais, as privadas, é toda uma confluência que a gente está fazendo, especialmente no âmbito da tecnologia, né? Então, quando a gente observa também o desenvolvimento, a matriz de grande parte dos cursos de graduação, o Brasil ainda precisa avançar muito na área tecnológica, que é um grande reclamo. Produção de energia, sem sombra de dúvida, o domínio da energia é uma das grandes habilidades, vai ser um grande diferencial dos países nos próximos anos, e acho que o Brasil segue na liderança, tendo a região Nordeste como um todo como um grande referencial de produção de energia limpa do país. Eu não tenho dúvida que essa liderança do Brasil, que essa expansão, ela vai reforçar aquilo que o ITA já tem de bom, porque avançar o ITA no sentido das energias renováveis vai trazer, eu diria, uma perspectiva de muita expansão, de ainda mais reconhecimento dessa instituição. A senhora não era presidente do fundo na época, mas há aproximadamente 10 anos, o Ministério da Educação e a Aeronáutica lançaram um plano de expansão do ITA. O ITA formava em torno de 100 engenheiros e a ideia era de se formar 240 a partir de 2018. Foram investidos aproximadamente 50 milhões, mas hoje o ITA continua formando 160 engenheiros. Digamos, a implantação do ITA no Ceará é uma medida compensatória, é uma forma de recuperar esse tempo perdido e formar mais engenheiros no país? De fato, eu não me sinto nem assim, habilitada, eu não tenho competência para falar disso, sabe, Edmundo? Da perspectiva de expansão do ITA. Eu me lembro dessa, e inclusive isso veio à tona. Acho que foi uma medida adotada na época, o ministro era o atual presidente do BNDES, o ministro Mercadante, que trabalhou nessa expansão aí, de fato, do ITA, mas, assim, nunca se teve nas discussões um sentido de compensação, não. Eu acho que existe um direcionamento muito forte, um reconhecimento pela aeronáutica da importância do ITA, da necessidade de se expandir, mas obviamente com muito critério, né, com muita, eu diria, mantendo essa maestria e o reconhecimento do ITA acima de tudo. Quais são os próximos passos que o fundo deve tomar com relação ao ensino, ao incentivo, à melhoria do ensino superior e da pós-graduação no país? Tem algum investimento próximo previsto? Pronto.
O Fundo Nacional, de fato, que hoje eu tenho a honra de presidir, ele não é um fundo vocacionado a ensino superior. De fato, eu entro nesse papel como o ministro Camilo me designou para tocar o projeto ITA, acho que talvez até por essa questão das minhas raízes, conhecer a aeronáutica, conhecer a base aérea de Fortaleza, mas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele só entra no ensino superior em um único programa, que é o FIES. A parte de desenvolvimento realmente do ensino superior, pós-graduações, elas são tocadas tanto pela Secretaria de Ensino Superior, que fica diretamente ligada ao ministro no MEC, quanto pela CAPES, que aí é uma outra autarquia que tem essa destinação. Mas o FNDE, eu acho que entra nessa conjuntura do ITA muito mais por outras peculiaridades do que por eu diria, um core mesmo da própria autarquia. Teria sido um ato de confiança pessoal do ministro por conhecer o passado militar da senhora? Seria algo assim? Eu acredito que sim, e uma confluência também. Conheço a realidade do Ceará, conheço a realidade da aeronáutica, conheço o Ministério da Educação. Nesse momento, são muitas convergências, é um projeto, e aí eu indico aqui, aproveito para fazer, eu estou muito apaixonada pela biografia do Marechal Montenegro, Edmond, que foi publicada pelo Fernando Moraes, e é uma verdadeira epopeia o que aquele homem viveu para que hoje nós possamos estar aqui discutindo o ITA. Não é fácil estruturar um projeto desse, e a vida dele, tudo que ele teve que seguir, né? Enfim, teve que enfrentar autoridades, teve que correr atrás de dinheiro, teve que ter essa alternância de governos, era sempre uma preocupação. Então, quanto mais convergência, quanto mais gente, eu diria, apaixonada, que ama esse processo, capitaneando, melhor. E aí o ministro Camilo teve, eu diria, essa sensibilidade de saber da dificuldade, porque realmente é um curso, não é só uma expansão de ensino superior, é uma expansão de ensino superior daquilo que o Brasil tem de melhor e que precisa realmente ser feito com uma excelência para que o ITA seja resguardado né, enfim, no nome que tem, no que ele representa para a população brasileira, e o Ceará consiga acolher esse projeto também da melhor forma, gerando uma transformação que vai para além do Ceará, não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, eu quero agradecer demais a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, presidente. Sinta-se à vontade para divulgar novas ações, viu? Eu que agradeço, Edmond, sempre à disposição. Depois do intervalo, você fica por dentro do desenvolvimento da bateria nuclear brasileira. É um instante só, não saia daí. Muito bem, amigos do programa Brasil Consciência, estamos de volta para falar agora do assunto do momento. Os chineses anunciaram a primeira bateria nuclear em produção em série no mundo. E aí você pode imaginar na sua casa que os brasileiros estão para trás. Não. No IPEN, um Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear que fica em São Paulo, dentro da USP, nós já temos uma pesquisa em estágio avançado com um demonstrador de conceito já operacional. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com dois pesquisadores do Instituto. Nós estamos aqui na outra linha tecnológica com a pesquisadora Maria Morato e com o pesquisador Carlos Zeutini, que vão explicar para a gente, tintim por tintim, como é que está funcionando essa bateria nuclear brasileira, que promete, inclusive, durar o dobro ou até mais do que a bateria chinesa anunciada, porque eles usam um tipo diferente de composição. Vamos tentar entender melhor. Bom dia, obrigado por vocês aceitarem aí o nosso convite para falar desse projeto super interessante. E eu começo perguntando assim, desde quando que vocês estão pesquisando essa bateria e quando foi que vocês conseguiram aí os primeiros resultados? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com você. A Maria Alice é a coordenadora do projeto, eu sou um dos pesquisadores. É importante deixar claro que a gente resolveu fazer essa bateria porque a gente tem material radioativo guardado no Brasil, então a gente tem interesse em reutilizar esse material, o reuso desse material é importante, existem empresas interessadas
nessa tecnologia. Então, como o IPEM trabalha sobre demanda, ou seja, a sociedade precisa de uma tecnologia, a gente desenvolve. Mas vou deixar a Maria Alice, que ela começou o projeto e aí ela me convidou para o projeto. Muito bacana. Enquanto a gente está falando, vamos mostrar imagens lá do IPEM. Nós estivemos lá em 2020, mostrando o funcionamento e a produção dos radiofármacos, que são, assim, essenciais para diversos tipos de tratamento e exames que utilizam a tecnologia nuclear no Brasil. Inclusive, o IPEM é o único fornecedor desse tipo de material para clínicas particulares e para o SUS. Muito bom dia, doutora Maria Alice. Obrigado por senhora ter, então, nos recebido, nos atendido. Explica para a gente como é que começou tudo isso. Bom dia a todos. Começamos esse projeto sob a demanda de um cliente em 2018 e esse era basicamente fazer só uma concepção de um projetinho em papel, simulação. Então, ocorreu a pandemia, a gente continuou trabalhando, porque era uma simulação, e aí, no final de 2021, o projeto acabou, e aí eu contactei o Zeytuni e falei, Zeytuni, nós temos essas fontes aqui no IPEM, dá para a gente fazer pelo menos uma bateria de conceito. E aí fomos apoiados pela superintendência do IPEM, que conseguiu alguma verba para comprarmos alguns dispositivos que são necessários na bateria, e aí nós a construímos. É uma bateria ainda conceitual, e agora a gente pretende fazer uma já com o financiamento do nosso cliente, nosso parceiro, e aí a gente vai tentar fazer uma de 100 miliwatts, utilizando o radioisótopo ameriço, que tem uma vida de mais de 400 anos, então a gente estima que a duração dela seja de aproximadamente 200 anos, de 0 a 200 anos ela vai conseguir manter aproximadamente a mesma potência, né? Então, esse é o andamento, assim, rapidamente falando, né, que foram quase 5 anos, do projeto aqui dentro do centro. E mais importante, que isso foi feito assim, através do trabalho conjunto de vários centros. Então, do Centro de Engenharia Nuclear, com o centro do Zeytuni, que é o Centro de Tecnologia das Radiações, utilizando as fontes do nosso depósito de rejeitos radioativos que a gente tem aqui, que é o setor que a gente chama de gestão de rejeitos radioativos, que nos forneceu esses materiais. Então, é importante que a gente fez de um rejeito nuclear o material para ser o combustível, entre aspas, da nossa bateria. Muito bacana. Para que você em casa possa ter uma ideia, a bateria chinesa ela utiliza o níquel 63 Ni como seu fundamento e que tem esse elemento uma meia-vida, que é quando começa a decair a produção de energia, em 100 anos. A bateria brasileira, que é isso que eu vou perguntar agora, utiliza o isótopo americio 241 AM, que tem a meia-vida em 432 anos. E o mais interessante, que acabou de citar a pesquisadora, está usando lixo radioativo, rejeição, material já utilizado, que isso aí é proveniente do reator? Na verdade, originalmente sim, mas não do nosso reator aqui. O que acontece? O ameriço é muito usado no passado para para-raios. Então, havia uma ideia na década de 50 que o para-raio com uma fonte de ameriço geraria uma puxada, vamos dizer assim, de raio melhor, porque ionizaria o ar. Então, foi usado muitos para-raios radioativos no Brasil e hoje o IPEM recolhe esse material, porque depois de 50 anos de uso, esse material começa a oxidar, etc. Então, o IPEM recolhe. Além disso, o ameriço também é usado para detetor de fumaça, para quando você tem um tubo de metal que tem uma trinca, a gente passa uma coisa chamada gammagrafia. E aí a gente utiliza esse material. Então, essas fontes eram provenientes de equipamentos antigos que foram usados na indústria e que, depois que ele passa o tempo de uso do equipamento, por quê? Porque apesar do ameriço durar 400 anos de meia-vida, a gente tem que lembrar que esse material está encapsulado num metal. Esse metal, com o tempo, ele vai oxidando, ele vai enferrujando, e aí há um risco do material ser exposto.
Então, todo material que usa material radioativo, além da meia-vida do material, a gente tem a resistência dos materiais externos. Tanto que, por isso que a Maria Alice informa que a nossa bateria deve durar de 0 a 200 anos. Quanto tempo ela vai durar? Vai depender de como a gente reveste o material, de como a gente garante o material eletrônico, porque a radiação, internamente, ela vai sendo contida. Quando a gente achar que essa contenção pode falhar, é o tempo de vida da bateria, porque a gente não pode arriscar futuramente uma bateria falhar. Então, o níquel ele tem uma meia-vida de 100 anos, e é uma bateria beta. A nossa é uma bateria que usa alfa e gama, e a meia-vida é 400 anos. Então, a gente usa muito essas baterias no espaço, quase todas as naves que vão para fora da Terra utilizam baterias nucleares, ou com esses isótopos ou com outros. Por quê? Porque a gente não consegue trocar o combustível. Você mandou para o espaço, você não vai mandar um astronauta encher de novo o tanque de combustível. Então tem que ser um combustível posto muito de caro. gasolina lá, né? Infelizmente. Né? Ou se tiver, vai ser muito caro. Então é melhor mandar da Terra mesmo. Então é por isso que a gente está com a ideia de usar o ameriço. Esse ameriço ele está no rejeito. A gente já retirou as fontes foram todas analisadas uma a uma. Então a primeira bateria estava usando 11 fontes. A segunda bateria a gente deve usar uma quantidade maior. A gente está testando todas as fontes individualmente para garantir que todas estão estanques. Mesmo assim, elas vão para o meu laboratório. Nesse laboratório, elas vão passar por um novo processo de vistoria para aí sim haver a montagem da fonte. Muito bem. A gente está mostrando na tela agora uma imagem que nós temos, buscamos na internet dessa bateria. E como a doutora Maria Alice disse, esses equipamentos, né, foram adquiridos aí por meio desse parceiro. Posso entender que esse parceiro é alguém do ramo de para-raios que acionou vocês aí por conta da disposição dos rejeitos? Não. Chutei mal. Todos os rejeitos radioativos, pela legislação brasileira, são armazenados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, no momento em que a sua empresa utiliza um material radioativo, já existe via licenciamento do governo brasileiro, eu te autorizo o uso por um certo tempo e depois você é obrigado a devolver esse material para o governo federal, para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para a gente armazenar esse material. Então, todo o rejeito brasileiro está armazenado nas guardas do governo para a segurança. Tá? Então, na verdade, uma empresa que use para-raio radioativo, ela vai usar durante o tempo de uso do material. Acabou e está mandado para o governo. Por segurança. Esse armazenamento todo que vocês estão falando, ele fica aí no IPEM ou tem outro depósito? Porque eu conversei recentemente, inclusive, com o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ele estava me explicando como é que funciona isso, que a segurança dos armazenamentos. Isso. Aí no IPEM não tem, né? Tem. Todo o rejeito do sul do país e do estado de São Paulo vem para o IPEM. A gente tem outros rejeitos no Brasil, mas eles vêm sempre para o IPEM. A gente tem um depósito grande, isolado aqui dentro, para armazenar esse rejeito. Quando a gente fala rejeito, só explicando, não é que o material é colocado e esquecido. Esse material chega, ele é analisado, ele é isolado, depois ele vai ser colocado numa blindagem, esse material vai ser separado e esse material vai sendo monitorado por toda a vida radioativa desse material. Então, na verdade, quando a gente fala rejeito, não é um depósito que você deixa jogado num canto. É sim um material em que você tem blindagem, são tubos de concreto, paredes grossas de 1 metro, 1,5 metro de concreto, em que esse material vai ficar dentro de uma blindagem, totalmente armazenado e é monitorado o tempo inteiro. Muito bem, bacana. Bom, esclarecidas essas dúvidas iniciais, vocês conseguiram fazer uma bateria. Ela já demonstrou que o conceito é possível, por isso é um demonstrador de conceito, e agora vocês vão para uma segunda etapa. Qual que é o trâmite para essa segunda etapa e quais são as aplicações que vocês estão imaginando para essa capacidade de bateria? A doutora Maria Alice falou, inclusive, em uma tensão aí que eu me perdi aqui, 120... É potência de 0,1 watt ou 100 miliwatts em potência. 0,1 watt, ok. Então, a gente tem aplicações dessas baterias em toda a parte aeroespacial. Tem nos rovers que vão para a NASA, em satélites,
em locais remotos de difícil acesso, onde você não pode ficar trocando a bateria toda hora, né? Então, essa é a ideia da gente. O projeto agora vai entrar, porque a gente tem um acordo com o parceiro, vai ser desenvolvido. Esse acordo é um acordo de confidencialidade, não podemos detalhar muito, só posso detalhar para você o tamanho da bateria. E aí a gente vai fazer um protótipo de laboratório, né? O laboratório do Carlos Zeituni está se preparando com autorizações especiais da CNEM para manusear a atividade que vai ser mais alta. E aí a gente vai fazer um projeto básico de concepção e o protótipo que vai operar mesmo, né? Essa é a ideia. Mas essa voltagem que a senhora mencionou, ela seria capaz do quê? De servir, por exemplo, para corrigir a órbita de um satélite durante aí 5 anos, 10 anos? Ela tem potência suficiente para acionar um motor? É isso que eu estou querendo saber. Depende do motor e, assim, existem locais, existem dispositivos no qual você pode armazenar, tipo capacitores, no qual você pode armazenar essa energia durante, digamos, 10 dias, e aí você tem uma potência maior, e aí ela pode alimentar um motor que necessita ser alimentado uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, entendeu? Então, ou um instrumento que vai monitorar algum processo, né, numa área remota, e que aí você pode usá-lo utilizando esse dispositivo de armazenamento, que poderia ser capacitores, entendeu? Pode ser, essa é a ideia de utilizá-lo, né? Outras coisas de menor capacidade também talvez dê para acionar diretamente, mas instrumentos geralmente têm uma necessidade de potência não muito alta. E é nessa aplicação que tem sido utilizado. Veja bem, muitas aplicações locais remotos utilizam hoje energia solar. Só que, às vezes, à noite, ou em locais onde a luz não incida com muitas horas por dia, como em locais na Antártida. Então, você tem baixa insolação, aí você não tem como usar a energia solar. Então, a bateria nuclear seria também uma aplicação para esses locais. É importante entender, Edmond, que quando você está falando num satélite, a bateria, qualquer bateria nuclear, ela não dá energia para o satélite. Quem dá energia para o satélite são os painéis solares. Porém, o satélite está rodando. Quando ele está rodando, você tem que virar os painéis sempre em direção ao Sol. Outra coisa importante, quando você vai um rover para Marte, o rover ele cai, ele está usando o painel solar. Só que chega uma hora que vai caindo poeira da própria atmosfera de Marte, na Lua, e vai sujando o painel começa a perder potência. Nessa hora, as baterias nucleares, no caso de rover, eles balançam eles ficam tremendo até essa poeira cair, para o painel voltar a funcionar, e no caso dos satélites, eles viram em direção ao Sol. Então, a bateria, ela serve tanto que, por exemplo, o Voyager, que ele saiu em 77 na Terra, ele já está passando por Plutão agora. Ele continua mandando informação. Por quê? Toda vez que ele passa atrás de um planeta, ele para o funcionamento do painel, ele para de mandar informação para a Terra. As baterias acionam e ficam procurando luz. Quando a bateria aciona a luz, começa a virar o painel para aquela direção. E aí o satélite volta a transmitir de novo e volta a funcionar. Nós temos um exemplo aqui nosso, né? O primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, ele está praticamente... Né? Ele tinha um esquema de spin e está numa lentidão, né? Muito, muito mais devagar do que quando ele foi lançado, e ele só funciona quando ele recebe luz solar, só consegue mandar informações quando ele recebe a luz solar. Uma pergunta: há possibilidade da gente vislumbrar num futuro, quando o desenvolvimento dessas baterias estiver potencializado, o uso delas em comunidades remotas, onde a energia elétrica não possa chegar, cada casa poderia ter uma e manter luzes e outros dispositivos funcionando? Vocês vislumbram isso? Olha, essa é uma pergunta sempre complicada, porque a gente tem sempre um material radioativo acontecendo. Mas já existem 2 empresas no mundo que estão desenvolvendo carros movidos a bateria nuclear, e a ideia deles seria você comprar um carro, utilizar o carro durante 30 anos,
e aí você entrega o carro de volta, então ele passaria 30 anos movendo sem você nunca botar combustível. A gente já tem algumas baterias nucleares montadas em lugares remotos, por exemplo, faróis no norte da Sibéria. Eu já visitei um farol desse com uma bateria nuclear, então lá a energia vinha toda da bateria, inclusive para o cara sobreviver, para o cara mandar, para informar. Então, assim, a gente tem exemplos. Lógico que a gente teria que pensar, a ideia do uso da bateria nuclear, você tem um material mais caro para produzir. Então, para as atividades do dia a dia, não sei se valeria a pena. Por quê? Porque você tem um custo a mais. Se eu tenho um lugar remoto, eu posso botar uma placa solar. A teoria fotovoltaica, ela te garante um rendimento e um uso da energia solar muito bom. Agora, se você estiver num lugar em que o sol é um problema, ou a dificuldade de chegar lá é muito grande, aí a bateria nuclear se torna a única opção. Então, na verdade, tanto que a grande discussão, por que vocês estão pesquisando uma bateria que ela é mais cara, que ela tem mais problemas de segurança? Pô, qual o interesse disso? O interesse é que tem lugares que eu não tenho alternativa. Eu não tenho como fazer. Eu estou no espaço, eu estou no fundo do mar, eu estou no norte da Sibéria a 70 graus negativos. Eu não tenho como mandar combustível para lá. Eu vou mandar óleo e ele vai congelar. Eu vou ter que mandar uma pessoa a 70 graus negativos para trocar uma pilha? É loucura. Tanto que, ninguém sabe, mas já se usou baterias nucleares no dia a dia. Os marca-passos da década de 70 usavam pequenas baterias nucleares e foram colocados mais de 500 marca-passos em pacientes do mundo inteiro e nenhuma desses marca-passos falharam. Ninguém morreu de câncer por causa do marca-passo. Ninguém morreu por causa do material radioativo. Isso foi utilizado há muito tempo. Lógico, depois teve o desenvolvimento das pilhas de cádmio, que aí eram mais baratas e tinham uma durabilidade de 10 a 15 anos. Então, valeria a pena, porque as baterias que foram utilizadas na década de 70, que também eram de níquel 63, elas tinham durabilidade de 30 anos. Como geralmente o marca-passo, a pessoa já é idosa, geralmente espera-se que você faça a revisão do equipamento com 15 anos. Quando as baterias de cádmio tiveram durabilidade de 15 anos, optou-se, por questão de custo, trocar a bateria. Impressionante, né? O coração continuava batendo, a pessoa já tinha até morrido. Essa é a ideia. Vocês falaram sobre não queremos entrar nessa seara do sigilo, do parceiro e tudo mais, mas como é que vai funcionar isso, doutora Maria Alice? O IPEM está desenvolvendo com esse parceiro, vocês vão registrar a patente e depois vocês vão transferir para a indústria para gerar inovação? Como é que é? Nós só vamos ter a patente quando a gente terminar o protótipo, né? Aí mas vai terminar com toda certeza, já estamos contando com isso. A gente vai fazer uma patente e a gente tem um contrato com o nosso parceiro de quem fica com quantos %, né? E se for necessário, a gente pode fazer ainda outras parcerias com a indústria, com outros parceiros na área nuclear. Nós temos várias indústrias na área nuclear aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a indústria que tem que fabricar o americium, né? Tem a indústria que tem que montar a bateria, e tudo isso aqui a gente está fazendo aqui no IPEM, mas se quisermos uma montagem, uma fabricação numa escala maior, vamos ter que ter essas indústrias. Claro. E aí a gente vai ter que formar parceiros, com certeza. Mas a senhora falou aí, não sei quem fica com tantos %, podemos entender que isso pode gerar receita para o IPEM? Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Todos os nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento, a gente pode fazer, e muitas vezes faz, patentes, que depois podem ser vendidas para a empresa, ou a gente pode pedir eles fabricam o produto, e aí vem uma porcentagem para o IPEM. Que bacana, que bacana. Serviço de pesquisa nacional desenvolvida por servidores públicos dentro de uma instituição pública, tá? Não tem nada de balbúrdia, não. E, doutor Carlos, só para que as pessoas possam entender, quanto tempo vocês levaram para
chegar nesse conceito e quantas pessoas envolvidas entre pesquisadores que vocês já têm aí no corpo técnico do IPEM e os mestrandos, doutorandos que eventualmente participam desses projetos? Eram umas 30 pessoas, Maria Alice. Eram mais ou menos, eram 21 do IPEM e 6 pesquisadores externos que apoiavam o nosso projeto, são bolsistas nossos, né, e que trabalham, muitas vezes, tem até uma voluntária, uma pesquisadora voluntária que trabalha conosco, e eles continuam trabalhando até hoje sem bolsa, porque muitas coisas que a gente fez para implantar essa bateria conceito, ninguém mais tinha bolsa, ninguém mais tinha nada, todo mundo trabalhou como voluntário mesmo. Mas agora que o demonstrador de conceito está pronto, vocês conseguiram alguma coisa via FAPESP ou algo assim, não? A gente tem acordo de P&D. O parceiro nosso vai aportar o recurso para, inclusive, pagar as bolsas para os externos do IPEM. Que excelente, que excelente. Formando mão de obra especializada também. Bom, qual que é o prazo que vocês imaginam que esse novo protótipo possa estar pronto aí, testado, aprovado e já indo para a linha de montagem, para a gente ter bateria à vontade aí para os nossos experimentos espaciais, inclusive para exportar para o exterior, né? Porque uma tecnologia dessa... Olha, a parte da montagem radioativa, do material, da montagem do núcleo e da preparação, a gente espera que em um ano e meio, a gente tenha já os primeiros para começar a fazer os testes, etc. O projeto a gente calculou para 2 anos. Em 2 anos, a gente por todos os nossos cálculos, já vai estar com a bateria funcional. 30 meses. 30 meses no total. Mas a gente, lógico que eu acredito que em um ano e meio, a gente já tem as primeiras retiradas de material. Por quê? Porque os primeiros testes vão ser feitos dentro de uma célula quente, que é uma célula de chumbo, em que aí eu não vou estar muito preocupado com a blindagem desse material radioativo, porque ele vai estar isolado. Aí, só que o nosso objetivo é tirar essa bateria de dentro de um ambiente controlado para qualquer pessoa poder manipulá-la. Este é o objetivo. Então, a gente vai ter o montagem do laboratório em um ano e pouco, eu acredito que a gente já tem a bateria funcionando ainda dentro de um laboratório lacrado, etc. Aí, a gente vai partir para a terceira fase do projeto, que é fazer esse material ficar disponível, vamos dizer assim. Muito bacana. Olha, eu quero agradecer demais a doutora Maria Alice Morato, coordenadora do projeto, e o doutor Carlos Zeituni. Carlos Zeituni, pela gentileza de nos atender aqui e explicar esse importante projeto de desenvolvimento de pesquisa e inovação. Coisa mais interessante que tem, a pesquisa aliada à inovação já na base da pesquisa dentro do Instituto Público. Obrigado a vocês, sucesso e parabéns pelo projeto. Obrigado a vocês pelo interesse, foi muito legal divulgar essas informações, divulgar esse material. Obrigada, viu, Edmond? Foi muito legal participar desse encontro. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que tiver dúvidas, críticas, sugestões ou reclamações, deve enviar ao nosso e-mail. Você fica com um pouco mais do bloco do INPE, que saiu na última quinta-feira pelas ruas de São José, em uma das primeiras atrações do Carnaval da cidade. Tchau, gente. Até a semana que vem.